Olá, o meu nome é Luiz e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as principais inteligências artificiais de texto que existem hoje. Se você quiser saber qual usar, para que serve cada uma e por que elas ficaram famosas, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todas elas. Vamos lá. Vamos começar primeiro com o DeepSeek. O DeepSeek ele é uma IA chinesa que causou grande impacto no início, lá no início de 2025. Por quê? Porque ele chegou com um desempenho muito bom, ele chegou com um desempenho comparável com os modelos mais avançados que a gente tinha, que no caso, se eu não me engano, era o ChatGPT, só que ele custava muito menos para ser produzido. E daí isso acabou abalando o mercado de tecnologia lá nos Estados Unidos, e daí fazendo várias empresas de tecnologia, como ele diz ali na notícia, empresas de tecnologia perdem 1 trilhão em valor de mercado por causa da ameaça da IA chinesa. E assim chegou o DeepSeek. Hoje em dia o DeepSeek ele não está sendo tão falado, ele parece não estar sendo tão usado, parece que ele perdeu um pouquinho de espaço, mas ele ainda continua bem capaz, uma IA bem interessante para se utilizar. Já que o raciocínio dele é muito bom, e ele é muito bom ainda para questões de matemática e raciocínio lógico. Agora vamos para a IA mais famosa de todas, que praticamente todo mundo conhece, o ChatGPT. Desenvolvido pela OpenAI, lançado em novembro de 2022, ele foi responsável por popularizar o conceito de inteligência artificial de conversa para o grande público. Em menos de 2 meses, já tinha 100 milhões de usuários, o crescimento mais rápido de qualquer aplicativo da história. Hoje, ele ainda é referência número 1 quando alguém se fala em IA. Hoje em dia, o ChatGPT está passando por algumas polêmicas meio estranhas, como por exemplo que a empresa do ChatGPT, que é a OpenAI, está passando por problemas de gestão de dinheiro, que eles sempre, como por exemplo diz ali na notícia, OpenAI enfrenta déficit bilionário, isso deve ter lucro depois de 2030. Que no caso para uma empresa é bem algo complicado assim. É como se eles estivessem gastando demais e não estão conseguindo gerar lucro. E outra polêmica também que está tendo agora é desinstalações do ChatGPT disparam em 295% após acordo da OpenAI com os Estados Unidos. Basicamente, o que essa notícia diz é que o ChatGPT fez um acordo lá com os Estados Unidos para poderem utilizar a IA deles para questões militares. Daí o pessoal não gostou muito e daí todo mundo começou a desinstalar. Basicamente isso. Agora vamos falar do Claude. O Claude é desenvolvido pela Anthropic, uma empresa fundada por ex-funcionários da própria OpenAI. Ele se destaca por ter uma janela de contexto enorme, ou seja, consegue ler e analisar documentos muito longos de uma vez só. Também é muito elogiado por respostas mais cuidadosas, detalhadas e seguras. É uma excelente opção para quem precisa de análise profunda de textos, códigos e escrita criativa. Hoje o Claude ele é uma IA dos Estados Unidos também, a Anthropic é uma empresa dos Estados Unidos, é código fechado e ele tem 3 principais modelos, que é o Sonnet 4.6, que é o que você pode utilizar na versão gratuita, é um modelo muito bom, eu gosto de usar esse modelo. Tem o modelo mais rápido dele, que é o Haiku 4.5, que ele dá respostas bem rápidas, mas não tão profundas e detalhadas. E tem o modelo mais poderoso deles, que é o Opus 4.1, que é o modelo mais top assim, para programação, para pesquisa profunda e para análises mais detalhadas. Hoje, o Claude ele também está passando por polêmicas parecidas, e talvez pelo mesmo motivo que a do ChatGPT. Só que no caso, o que está acontecendo? O Tesouro dos Estados Unidos diz que deixará de usar tecnologias da Anthropic. Banida por Trump, Anthropic vira fenômeno e derruba a App Cloud. O que acontece? Lá nos Estados Unidos, o governo americano quer utilizar as IAs para questões militares. E o ChatGPT, a empresa do ChatGPT, aceitou fazer esse acordo com o governo americano. Já a empresa do Cloud, ela não aceitou, e por causa disso, podemos se dizer que o governo americano, entre aspas, está fazendo um boicote à Anthropic e ao Claude. E por causa disso, o Claude teve
recordes assim de downloads em vários países por causa disso. E essa é a polêmica dele. Agora vamos falar do Grok. O Grok é desenvolvido pela xAI, empresa do Elon Musk. Ele é integrado diretamente ao X, o antigo Twitter, o que lhe dá acesso a informações em tempo reais da rede social. Seu estilo é mais direto e sem rodeios, com menos restrições do que a maioria das outras IAs. Ficou famoso tanto pela Ele ficou famoso tanto pela personalidade quanto pela polêmica em torno do nome do seu criador. Vamos lá. O Grok, ele também é código fechado. Ele tem 3 modelos principais, que é o Grok 3 e o mais atual, que é o Grok 4. E o Grok, ele também passou por polêmicas bem complicadas, como por exemplo, Grok, quando a IA vira instrumento de exploração sexual contra crianças e adolescentes. E tem outra polêmica também, que é o Elon Musk recomendando a IA dele para diagnósticos médicos, enquanto a própria IA dele discorda dessa afirmação dele. Então dá pra ver que o Grok, ele tem várias polêmicas, por ele ser uma IA, podemos dizer, quase sem filtro. Você consegue falar qualquer coisa com ele, pedir qualquer coisa pra ele, e ele basicamente dá sem muitas restrições. E sem contar o problema do gerador de imagens dele, que também não tem muitas restrições. Agora vamos falar do GLM. O GLM, também conhecido como ChatGLM, é desenvolvido pela Shippo AI. Ele foi um dos primeiros modelos chineses de grande escala abertos para o público. E é muito usado dentro da China, especialmente em aplicações corporativas e acadêmicas. Representa bem a força da pesquisa de IA no Oriente. Vamos lá. O GLM, ele vai ser código aberto, então você pode baixar algum dos modelos deles no seu computador e rodar localmente. O GLM, ele tem 2 principais modelos, o mais atual, que é o GLM-5, que tem um raciocínio muito bom, ele tem um contexto muito longo, então você pode ficar conversando por muito tempo sem ele perder a memória, sem ele começar a perder aquilo que você estava conversando com ele. E tem o outro modelo dele também, que é o GLM 4.7, que também é muito bom. Ele também não esquece das coisas. É incrível como eu usei bastante essa IA e ela não esquece das coisas. Você consegue conversar por muito tempo com ela e ela continua lembrando daquilo que você tinha falado lá no início. E uma notícia dela: chinesa Zippo AI lança o GLM-5, modelo focado em programação que bate o Gemini 3 Pro. Então ele também vai ser muito utilizado para programação. Agora vamos falar do Kimi AI. O Kimi é outra IA chinesa feita pela startup Moonshot AI. O grande diferencial dele foi a capacidade de processar documentos gigantescos, chegou a suportar arquivos com milhares de palavras. Isso o tornou muito popular entre profissionais que precisam analisar contratos, relatórios longos e pesquisas científicas. Foi um marco em termos de memória e contextos para IA. Vamos lá, o Kimi também, código aberto. Então você pode escolher ali um dos modelos que eles permitem para rodar no seu computador. Ele tem os 2 principais modelos, que é o Kimi 2.5 e o Kimi Thinking, que é o modelo de raciocínio. E a notícia dele: Kimi K2, a IA chinesa supera a ChatGPT com código aberto. Agora o Gemini. O Gemini é a IA do Google. Depois de anos dominando as buscas, o Google precisou se reinventar com a chegada do ChatGPT. Então, a resposta deles é o Gemini. Ele tem integração com os produtos do Google, como o Docs, o Gmail e o Drive, e tem vantagem de ser conectado à maior parte das informações da internet. Para quem já usa o ecossistema do Google no dia a dia, ele é muito prático. Então ele também vai ser código fechado. Ele tem os 2 principais modelos dele, que é o Gemini 3 Flash, que é o mais rápido, e o Gemini 3.1 Pro, que é um modelo pago e tem maior raciocínio e dá respostas melhores. Tem uma notícia dele dizendo que falha no Chrome permite extensões maliciosas assumissem o controle do painel Gemini. Agora o Llama. O Llama, ele é um modelo de IA da Meta, a mesma empresa do Facebook e Instagram. O que torna especial é que ele é de código aberto, ou seja, qualquer desenvolvedor no mundo pode baixar e usar gratuitamente. Então se você tiver um computador
decente, você pode baixar esse modelo e utilizar no seu computador sem nenhum problema. Isso democratizou muito o acesso à IA avançada e gerou uma enorme comunidade de criadores construindo ferramentas em cima dele. Hoje, o principal modelo dele é o Llama 4. E tem uma notícia dele meio engraçada, que é o ex-chefe da Meta diz que benchmarks do Llama 4 foram manipulados. O Perplexity é diferente dos outros. Ele funciona como um motor de buscas com IA. Ao invés de te dar uma lista de links, ele pesquisa na internet em tempo real e te responde diretamente citando fontes. Ficou popular entre quem quer substituir o Google por algo mais inteligente e direto ao ponto. Para pesquisas rápidas, é imbatível. O Perplexity, ele não é uma IA em si. Ele tem um modelo dele que é o Sonar, mas o principal uso dele é você conseguir fazer pesquisas e utilizar IAs para pegar essas pesquisas e fazer um relatório, uma pesquisa mais detalhada e te dar a resposta ali pronta para você, sem precisar ficar pesquisando em sites. Então, ele tem vários modelos, como o Sonar, que é o próprio modelo deles, e outros modelos de outras empresas, como Cloud, GPT, DeepSeek. Uma notícia dele, Perplexity anuncia Computer, e a mestre que gerencia e delega trabalhos para outros agentes. E uma menção honrosa ao Humanus AI. Humanus, ele foi lançado em 2025 e ele é um agente de IA que consegue realizar tarefas completas de forma autônoma. Ele navega na internet, escreve código, cria arquivos e entrega resultados prontos, sem você precisar fazer mais nada. Foi um dos primeiros exemplos práticos de IAs agente, acessível ao público, e a lista de espera para usá-lo foram enormes. Pode ser o futuro das IAs. Humanus, ele não é uma IA como o ChatGPT. Basicamente, ele é um agente, então você dá uma tarefa para ele. Por exemplo, você pede para ele criar um site. Então, ele começa a pesquisar sobre aquele site que você quer criar. Ele começa a criar o código, até ele vai criando todo um processo dentro do computador dele, que ele tem basicamente um computador próprio. É como se ele fosse uma pessoa mesmo. Tu deu uma tarefa para uma pessoa e a pessoa vai fazer aquela tarefa que você deu. E daí, depois de todo o processo de pensamento dele, de pesquisa dele, ele te dá o resultado. E ele era uma IA chinesa, né? Ele era uma startup chinesa. E hoje ele é da Meta. A Meta comprou ele. Mas ele ainda continua funcionando normalmente. Você pode usar o site deles, né, e usar a opção gratuita também. Então é isso. Essas são as principais IAs de texto que você precisa conhecer. Cada uma delas tem o seu ponto forte. Não existe necessariamente a melhor IA. Cada uma vai atender uma demanda que você tiver. E é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, curta esse vídeo. Se inscreva no canal e comente o que você achou, qual IA que você usa, qual que você acha melhor. E é isso. Muito obrigado e tchau.